Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. E nesse vídeo eu te falo se Pablo Solari, atacante do River Plate, pode jogar no Corinthians. Eu tenho informação sobre isso, inclusive uma posição para passar para vocês. Vamos falar também sobre Everton Ribeiro, atualização sobre o caso. Existe a chance dele jogar no Corinthians em 2024, 2023, enfim. Vamos falar mais também sobre Everton Ribeiro no Timão. Tem também a questão de Mantuan. Conversei com fontes envolvidas no negócio com o Zenit e vou te falar se existe alguma chance dele voltar ao Corinthians ou se realmente está encaminhada a contratação dele em definitiva pelo clube russo. Tudo isso nesse blend de informações que ainda tem Santos e Palmeiras aqui, meu amigo. Rafael Veiga na mira do Barcelona e o atacante Ângelo também na mira do futebol europeu. Tudo isso agora nesse blend. Eu sou o Samir Carvalho, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Blend de informações que tem um patrocínio do Jornal Diário do Litoral, nosso querido DL. Você pode assistir esse vídeo aqui e tantos outros no diariodolitoral.com.br, um dos sites mais acessados da Baixada Santista, e os números comprovam, tá certo? Dá uma olhada também na Gazeta de São Paulo, que é do grupo do DL, gazetasp.com.br, para você ficar sabendo tudo que rola nos clubes da capital, também no estado de São Paulo, no Brasil e pelo mundo. E não vai faltar nunca, nunca, nunca no nosso blend de informações. É o rei do blend, o rei do café, onde você encontra um dos melhores cafés do Brasil, porque o rei do café só trabalha com café de alta qualidade, alto padrão, amigo. Ó, 100% arábica gourmet especial, só vai subindo, são muitas variedades. Tem as cápsulas, que é café fresquinho, novo. Você sabe o que tem ali dentro, enfim, é o verdadeiro café que você toma sem açúcar, não faz mal para o seu estômago, mas já tô avisando, hein? Sempre falo aqui, caminho sem volta, tá? Depois você não toma mais café ruim. 10% de descontos com o cupom Caixa Alta Café do Setorista, lojareidocafé.com.br. Faço questão que você prove o Rei do Café, porque é sensacional. Vamos começar falando do Santos. O Rei do Café é da cidade de Santos, o Diário do Litoral também. Então vamos falar do Santos, começar com a questão do Ângelo. Existe alguma chance do Ângelo deixar o Santos? É o que o Santos quer. Essa é a verdade. O Santos quer vender agora na próxima janela, pelo menos uma de suas revelações, para tentar colocar a casa em ordem e entrar dinheiro nos caixas. Ou o Ângelo ou o Marcos Leonardo. O David Washington pintou agora, que é a mais a mais nova estrela, né, dos meninos da Vila do Santos. Ainda a gente não sabe se vai pintar uma proposta para ele. A ideia do Ângelo é o seguinte: ele teve uma queda no valor de mercado, porque no início da temporada ele acabou, né, não tendo um 2022 tão brilhante assim. No início da temporada ele recusou uma proposta modesta também do futebol inglês, não era nenhum grande clube do futebol da Inglaterra, e teve também a questão do Flamengo. O Flamengo chegou com uma proposta e o Ângelo recusou, visando o futebol europeu mais para frente, aquela coisa, fala de amor à camisa, mas na verdade a estratégia era futebol europeu. Agora ele se apoia no novo agente, Giuliano Bertolucci, que tem uma influência muito grande no mercado internacional, é o maior agente do futebol brasileiro, um dos maiores do mundo, e a ideia é apostar que o Bertolucci venha valorizá-lo no mercado lá fora e pinte aí alguns clubes, né? Apareça alguns clubes grandes com uma grande proposta. O Milan já acenou com isso, mas não fez a proposta. O Barcelona tem os direitos, a prioridade, né, de compra do Ângelo, para tentar fazer essa contratação, mas a questão é que o Barcelona não acenou ainda com nenhuma proposta em relação ao Ângelo. Então vamos aguardar. Nenhum time ainda, né, pintou com alguma proposta. O Santos quer vender, mas precisa chegar a algum clube. É bom lembrar que o Ângelo estava 7 meses sem fazer um gol, já fez dois gols em 2 partidas seguidas, né? Enfim, quebrou o jejum, está melhorando a fase dele e pode sim pintar aí uma nova fase na carreira do Ângelo, ele assim podendo brilhar com a camisa do Santos e jogando no futebol europeu. Comenta aqui embaixo o que você acha disso. O Rafael Veiga pode jogar no Barcelona? Gente, existe aí o interesse, né, do time
espanhol. Informação que surge é que o nome dele está na mesa dos possíveis reforços do Barcelona como uma opção mais modesta, mas que pode dar muito retorno, porque é um jogador que tecnicamente dá retorno, é um jogador inteligente, é um jogador que fora de campo também é um exemplo, enfim, agrada bastante. Claro que não é mais nenhum jovem, né? O Rafael Veiga tem 27 anos, é uma contratação que não seria cara para o Barcelona. O Barcelona pagaria uns 15 milhões de euros. Tudo bem, para o Palmeiras, talvez, enfim, não é nem um grande número assim, por se tratar dos principais jogadores do time. Mas para o Barcelona é tranquilo esse valor. E quem sabe, não tem proposta, tá? Mas o Rafael Veiga aí sim, na mira do Barcelona. Comenta aqui embaixo o que você acha disso. Falando agora do Corinthians, hein? E também, né, do Zenit, o Mantuan, né? Gustavo Mantuan, que foi envolvido naquele empréstimo, naquela troca por empréstimo com o Yuri Alberto. Ele foi com valor aí estipulado em 10 milhões de euros. Um atleta que depois, é claro que começou até bem no Zenit, depois amargou a reserva, mas tem jogado bastante. Depois da contratação em definitivo do Corinthians em relação ao Yuri Alberto, fizeram um novo acordo com novos valores. O Corinthians passou uma porcentagem do Mantuan para o Zenit, mesmo ele não sendo jogador em definitivo do clube russo, como forma de pagamento, a gente sabe tudo isso. E agora o Corinthians tentando vender o restante do que tem de direitos econômicos do Gustavo Mantuan. O valor que se fala dentro do Corinthians, tá? Inclusive é um valor que foi divulgado também pelo GE, é um valor de 3 milhões de euros, tá? Que isso não é confirmado, claro, aí, oficialmente, mas o Corinthians tenta vender o restante que falta do Mantuan por 3 milhões de euros, tá? Inicialmente, né, quando houve a troca lá com o Yuri Alberto, o Corinthians fixou o preço aí por 80% dos direitos econômicos em 10 milhões de euros, tá? Mas as condições mudaram. A informação que a gente tem é que o Corinthians repassou 50% do Mantuan para o Zenit. Então, o Corinthians teria que vender agora 30% por 3 milhões de euros. Eu entrei em contato com fontes que estão envolvidas nessa negociação e me passaram que o Zenit ainda não tomou uma decisão, mas o Zenit quer sim, tá? O Zenit quer ficar com o Mantuan e, pelo que eu já entendi, o Mantuan também quer permanecer no clube russo, tá? O Mantuan foi campeão russo agora com o Zenit, junto com o Claudinho, com o Robert Renan, com o Malco, aliás, todos os jogadores gerenciados pelo elenco. É bom lembrar que os representantes da elenco estão lá na Rússia para fazer essas negociações, inclusive tentar fechar já esse acordo, né? Pelo menos, né, uma definição se o Mantuan volta ou não para o Corinthians. Mas tudo indica, pelas fontes que eu conversei, que o Mantuan realmente deve permanecer no Zenit. Ele não é titular absoluto lá no clube russo, mas ele nessa temporada até que jogou bastante. Foram 26 partidas e 4 gols na temporada, tá? Em que o clube russo aí se sagrou campeão, né, do seu país pela 5ª vez seguida. Não tem para ninguém lá, só dá Zenit, tá certo? Então, gente, essas as informações do Mantuan, pelo jeito, o Corinthians não vai ter o Mantuan de volta, hein? Ele vai permanecer no Zenit. O Corinthians precisava de juventude, né? Tenta reforço para rejuvenescer o elenco, mas, né, deve se desfazer do Mantuan por 3 milhões de euros. Você acha que vale? Porque se o Corinthians for buscar algum outro jogador com a idade dele para o ataque, o Corinthians, você acha que encontra alguém por 3 milhões de euros? E o Corinthians não vai trocar figurinha também, pegar os 3 milhões de euros e gastar em outro. Agora, meu amigo, eu quero o seu comentário sobre isso. Falando agora do Everton Ribeiro, que é um assunto importante também no Corinthians, tá? Deu uma travada aí, mas dá tudo certo. O Everton Ribeiro é um jogador que interessa sim e muito ao Esporte Clube Corinthians Paulista. Em fevereiro, eu trouxe a informação para vocês que o Corinthians monitorava a situação dele no Flamengo, renovação de contrato, aquela coisa toda. E agora,
né, o Neto, né, ex-meia e comentarista, né, apresentador, aliás, na TV Bandeirantes, disse que ele vai ser reforço do Corinthians em 2024. Né? Na primeira vez que ele divulgou, ele meio que quase deu uma cravada ali, dizendo que o negócio realmente estava bem adiantado. A questão é a seguinte: informações, né, que eu apurei, o Corinthians realmente quer o Everton Ribeiro para 2024. É um jogador que, apesar de ter 34 anos, vai ter 35 anos, o Corinthians entende que ainda pode dar um retorno técnico e físico, diferente de muitos atletas que o Corinthians contratou nessa idade, tá? E o Corinthians só está aguardando uma definição do Flamengo. O Corinthians vai estar nesse final de semana no Rio de Janeiro, deve, né, ter uma conversa lá com algum dirigente do Flamengo para saber, para sentir a temperatura, né, para ver se eles realmente estão interessados na renovação do Everton Ribeiro ou não fazem questão. Então o Corinthians deve voltar do Rio de Janeiro com uma informação mais atualizada, enfim, para entender o que está acontecendo nas negociações aí do Flamengo de renovação com o Everton Ribeiro. Se o Corinthians entender que o Flamengo não faz questão nenhuma, o Corinthians vai para cima, inclusive tentando a chegada do Everton Ribeiro já para o meio do ano com uma liberação do Flamengo. É claro que isso é sonho, é tratado como um sonho. Eu conversei com uma fonte dentro do Corinthians importante que me disse: acho bem difícil, acho muito difícil. Foi a resposta dessa fonte. Então, a gente tem que entender uma coisa na questão Everton Ribeiro. O Corinthians tem um interesse, o Corinthians conversou com o jogador recentemente, conversou com o staff dele, que o Corinthians tem uma ótima relação, só que depende do Flamengo. Se o Flamengo quiser renovar com o Everton Ribeiro vai priorizar permanecer na Gávea, com certeza. Se o Flamengo abrir mão dele, aí o Corinthians vai tentar, além da contratação para o ano que vem, não custa nada, o não já tem, né? Como a gente costuma dizer, não custa nada tentar, o Corinthians vai tentar antecipar essa chegada para o meio do ano. É claro que tudo pode acontecer, o Everton Ribeiro renovar com o Flamengo, não sei porque eu acho que isso que vai acabar acontecendo. Aí é só uma opinião, tá? Mas pode acontecer dele terminar o contrato dele no Flamengo, fazer o ano todo lá em busca de títulos, enfim, e encerrar sua passagem pelo Flamengo e o Corinthians contratar realmente só para 2024, ou acontecer de não ter interesse na renovação e o Corinthians ainda tentar antecipar a chegada dele. Tudo pode acontecer no caso do Everton Ribeiro, mas é verdade, o Corinthians tem sim interesse nele. Aliás, eu vou falar um negócio para vocês, hein? O Corinthians tem muito interesse no Everton Ribeiro. Então, esse assunto só vai ter um desfecho se ele renovar lá ou anunciar que não renova, tá? Porque senão nós vamos ter que comentar bastante de Everton Ribeiro, porque o Corinthians quer sim o meio atacante do Flamengo. Vamos encerrar esse vídeo falando também sobre o atacante do River Plate, que o Corinthians está interessado, tá? Tá ou não tá? Hein? Vou te contar agora porque eu tenho uma posição sobre isso. Comenta aqui embaixo sobre Everton Ribeiro e deixa o likezão. Agora sim, vinheta. Olha só, né? Porque essa vinheta você viu que ela deu uma pipocada antes, né? Vamos encerrar esse vídeo, né? Para falar do atacante Pablo Solari, jovem atacante do River Plate, que iniciou sua carreira no Talheres, né? Talheres, sei lá como fala, da Argentina, teve um grande início, era tratado aí como uma das principais revelações aí, do futebol argentino, foi emprestado para o Colo-Colo, foi muito bem no Colo-Colo, despertou o interesse do River Plate, o River Plate foi e fez o quê? Comprou o Pablo Solari. Só que a questão é a seguinte, né? O Pablo Solari é um jogador caro. O River Plate pagou mais de 4 milhões, entre 4 e 4 milhões e meio de dólares para ficar com esse jogador, um jogador caríssimo, né? Inclusive para os moldes, né, do futebol argentino. É um atleta que atua pelos lados, gosta de atuar do lado direito, que seria também interessante, mas joga pelo lado esquerdo, centralizado, enfim. É um atleta de velocidade, jovem, se encaixa na política de contratações do Corinthians, do Vanderlei, e não só do Vanderlei, mas do Corinthians hoje, de rejuvenescer o elenco, trazer atletas mais jovens, só que é um atleta que é caro. Os números dele, na temporada passada ele foi bem, 19 jogos, 8 gols. Nesse ano perdeu espaço, né, no time do River, 15 partidas, 7 delas como titular, tá? E apenas 3 gols, não vive uma grande fase aí o Pablo Solari. O que eu apurei, tá? A resposta que eu recebi é: o Corinthians não tem dinheiro, tá? Não tem dinheiro.
e não existiu o contato do Corinthians ainda com o jogador, nem sei se vai existir. Pelo que eu ouvi, tá? O Corinthians sabe, o Corinthians tem informações, claro, todo mundo tem, por que o Corinthians não teria? Informações do valor do jogador que o River pagou por ele. Então a gente não sabe se o River vai querer vender por 6 de euros, 7, 8 de euros, ou 6 ou 5, pagou 4, né? No mínimo pagou 4. Então eu vi de uma fonte no Corinthians, não com muita esperança, que é um jogador caro, tá? E que hoje o Corinthians não tem dinheiro. Só se rolasse algo por empréstimo. Não sei se o River aceitaria emprestar o jogador para o Corinthians. Não sei se faz muito sentido esse tipo de negociação entre clubes brasileiros e argentinos e dois grandes clubes. Não sei se faz sentido. Mas por questão de grana, senti um balde de água fria, tá? E por isso não estou acreditando muito, não. Essa é a verdade. Informação de um jornalista argentino, esqueci o nome dele agora, mas é setorista do River Plate, enfim. Mas, pelo que eu senti no Corinthians, eu tenho que trazer o que eu apurei para vocês, não somente o que ele disse, senão vocês já leram na internet isso. Então, no Corinthians, não vi muita esperança e muita confiança nisso, não. Pelo contrário, falaram, não tem grana para esse tipo de jogador, tá? Só se for rolar por empréstimo. Já não estou acreditando muito nessa contratação, mas também podemos aguardar aí os próximos passos, né? Se o Corinthians vai vender alguém, enfim, né? O dinheiro do Mantuan entrando, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Mas eu estou te falando o que está acontecendo hoje, no dia 17 de maio, que é muito importante. Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações, tá bom? Vamos seguir falando muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Vamos embora para a gente falar do Coringão. Clube de membros, cafezinho, café, cafezão e café especial, tá? Aí os 4 planos para você ser membro do canal. Tem o Quai, vídeos curtos a todo momento, que é bem legal também. Se inscreva no meu canal de entrevistas, deixa o likezão. E hoje em especial, o Café da Fiel vai ser 19h30, tá? Vai começar uma hora mais tarde, porque nós vamos direto até a hora do jogo do Corinthians, às 21h30, contra o Atlético Mineiro. Então, o Café da Fiel hoje é o nosso pré-jogo. Estaremos juntos às 19h30, 7h30 da noite, tá? E depois aquele pós-jogo quente. Porque sempre é quente. Ganhou é quente, perdeu é quente. Empatou fica meio morno. Mas o corintiano está precisando de uma boa vitória, né? Para mudar o clima, né? Já que falaram-se tanto em clima no Corinthians. Forte abraço, até o pré-jogo, valeu.